os livros gnósticos possam ler, e para quem já é meu seguidor aí, possa ler mais um livro bem interessante aí. O apóstolo Tiago, ele tem vários livros que são descritos como que foi escrito por ele. Na Bíblia só tem um, mas aqui na Bíblia Gnóstica, na Biblioteca de Nag Hammadi, temos 3 livros que são de Tiago. O Apócrifo de Tiago, o primeiro Apocalipse de Tiago e o segundo Apocalipse de Tiago. Esses livros são datados aí do século 2, 3 depois de Cristo, e são livros que trazem uma visão diferente do cristianismo, mas é uma visão complementar aí para quem já leu a Bíblia. Aí pode também ler esses livros e entender um pouco mais sobre Jesus e entender quem realmente é o Pai. Esses livros foram escondidos e proibidos pela Igreja Católica, pelos ortodoxos em Roma, depois de 400 anos depois de Cristo, quase. E aí eles foram descritos como hereges, então não existia essa palavra herético na época. Eles criaram para designar aqueles que não seguiam a liturgia, aquilo que os bispos católicos romanos achavam certo. Embora muito desse conteúdo seja conhecido em outros estilos, em outros círculos filosóficos aí, a Biblioteca de Nag Hammadi, que foi encontrada em 1945, é a coleção aí mais completa, com 52 livros que trouxeram à tona como os gnósticos pensavam, porque antes as pessoas tinham conhecimento somente a partir do que os bispos católicos ali, eles falavam que eram os gnósticos, criticando e puxando sardinha para o lado deles, aquilo que eles acreditam. Os gnósticos nada mais são do que cristãos que acreditam que o cristianismo é uma filosofia de vida, de autoconhecimento, e que traz essa verdade, que você não precisa de uma igreja física, você não precisa de um templo feito de pedra, de ouro, um templo enorme para adorar o Pai, porque o Pai não é um Deus que habita em templos humanos, templos de pedra, em algo físico. A igreja que nós acreditamos não é uma igreja física, mas é uma igreja invisível, de pessoas que pensam da mesma maneira, que buscam amar ao próximo, que buscam amar a Deus. Elas se unem independente do lugar onde estão. Não adianta você estar dentro de uma igreja onde as pessoas falam mal uma das outras. É melhor você estar dentro da sua casa buscando Deus junto com a sua família ou sozinho, e essa união espiritual, você se une com as pessoas que pensam da mesma forma, e isso é bem melhor. Então esse conceito do gnosticismo é o que Cristo trouxe, porque ele falava para os discípulos: não fiquem muitos, vão de 2 em 2 e saiam por aí, vão em uma casa, em outra casa, falando, e aquela casa que aceitar a paz, você abençoa elas, que não aceitar, você sacode a poeira dos seus pés e vai embora. Então esse é o conceito. Não precisa estar numa multidão de 10 mil pessoas dentro de um prédio, fingindo que você está ali em comunhão. Na realidade, as pessoas entram e saem da mesma maneira e não falam com ninguém, não compartilham o amor. É melhor você compartilhar o amor com a sua família, com os seus conhecidos, seus amigos, para que você conheça de verdade Jesus Cristo dentro de você, através das suas ações, dando fruto, e não somente num domingo ou num dia da semana escolhendo para estar ali rezando, orando dentro de um lugar frio e gelado, que é uma igreja. Então o conceito aqui é esse. Esse daqui é o livro 6 da Bíblia Gnóstica Proibida, tá? É o livro O Segundo Apocalipse de Tiago. Esta é uma declaração que Tiago Justo fez em Jerusalém e que Maraém, um dos padres, escreveu. Tiago comunicou isto a Tadeu, Adai, o irmão dele, já que Tadeu era parente dele. Tiago disse para Marém, o padre: se apresse e traga Mariã, sua esposa, e seus parentes próximos, para que eles ouçam isto e para que eles possam perguntar a Tadeu, e ele irá entender tudo e explicar a você. Então aqui você percebe que não existia esse negócio de igreja, de que não tinha... Eram pessoas que eram umas próximas das outras, conhecidos, e estavam juntos. E cada lugar era assim. Não era uma igreja onde as pessoas não se conheciam, que tinham milhares de pessoas
é um lugar onde as pessoas estão juntas e unidas e que são próximas. Tiago Justo sempre falava enquanto a multidão estava sentada. Agora ele entrou e não sentou no lugar que era de seu costume. Desta vez ele sentou acima da quinta sequência de degraus, o lugar grandemente estimado, enquanto todas as nossas pessoas escutavam atentamente as palavras dele. Aqui ele estava no lado de fora do templo, eles não pregavam do lado de dentro do templo, então ele estava na escada, na entrada do templo de Jerusalém, que eles não eram judeus, então eles não ficavam dentro do templo que os sumos sacerdotes não deixavam. Mas esse é o conceito. Tiago disse: vocês todos me conhecem. Eu recebi minha revelação do pleroma de imperecibilidade. Eu fui primeiramente convocado pelo grandioso que obedecia àquele que é. Quando ele fala eu fui e eu recebi minha revelação do pleroma de imperecibilidade, o pleroma de imperecibilidade é Jesus. Aqui pleroma é o conceito que nós temos do Pai e a emanação do Pai. Toda a emanação, tudo que vem do Pai, que o Pai se manifesta, que o Pai é invisível, para que nós possamos vê-lo, tem o pleroma, que é Jesus, e que Jesus se desprende em 30 eons, a gente chama de universos e gerações. E aí esse é o pleroma de imperecibilidade, que é o Cristo, que é o Senhor de todos os universos, que é o Criador de tudo. Eu fui primeiramente convocado pelo grandioso que obedecia àquele que é. O grandioso é Jesus, aqui ele fala Jesus como grandioso, que obedecia àquele que é o Pai, que é aquele que é. Aquele que passou através dos céus e entrou no mundo. Então aqui nesse conceito tem um livro aí, também na Bíblia Gnóstica, que é o livro da Ascensão de Isaías, e tem o livro dos Segredos de Enoque também, que conta essa passagem de Jesus pelos céus. Então ele desce desde do Aion, do oitavo céu, do nono, do décimo, quando ele chega no sétimo, e quando ele chega no sétimo, no sexto, no quinto, ele vai transformando-se na forma de cada anjo, cada arconte que domina esse céu. Então esses são livros bem legais para vocês lerem, para poder entender também esse conceito aqui. Aquele que passou através dos céus e entrou no mundo, que se despiu e caminhou nu. Aqui quando ele fala se despiu e caminhou nu, é que ele se despiu da luz, das vestes de luz, e caminhou nu. Nu é estar com esse corpo mortal aqui. Então ele se despiu da imortalidade, da imperecibilidade, e se despiu e caminhou nu, sem as vestimentas dele de luz. Então por isso que os arcontes não poderiam ver que ele era o Senhor de todos os universos. Pensava que ele era um homem igual a qualquer um. Que foi visto num corpo perecível, embora ele estava prestes a ser erguido para a imperecibilidade. Este mestre presente apareceu como um filho que procura, e como um irmão que era procurado. Ele irá retornar para aquele que o gerou, pois nele ele é unido e libertado, assim como ele veio para unir aqueles que o encontraram. Então aqui é bem o conceito que nós gnósticos temos de Jesus Cristo, que ele é um mestre presente, como um filho que procura, e como um irmão que era procurado. Então, ele é o filho do Pai e ele é nosso irmão, que nós procuramos, e nós temos que encontrar Jesus para poder chegar ao Pai. Ele irá retornar para aquele que o gerou. Aqui é aquele com letra maiúscula, que é aquele que é o Espírito invisível. Pois nele ele é unido e libertado. Então, quando Jesus retorna ao Pai, ele é unido e se torna um só, e é libertado desse corpo perecível e alcança a imperecibilidade, que é a união com o todo. Assim como ele veio para unir aqueles que o encontraram. Então ele volta para o Pai, se une, e também nós que o encontramos, que somos os irmãos que procuram ele, vamos voltar e se unir a ele e ao Pai. E essa é a redenção. É quando você se despe dessa carne, desse corpo perecível, e se une a Jesus e ao Pai, e se torna um com eles. Oi, Andréia, boa noite, minha amiga, tudo bem?
Faz tempo que eu não faço live, né? Porque hoje eu falei, Espírito Santo, preciso fazer um. Eu tinha lido já esse livro esses dias e pensei em fazer. E sempre é no momento certo que Deus quer que a gente faça. Quem tiver ouvidos, que ouçam. O que eu lhes digo agora na carne veio daquele que era carne, mas a sabedoria das coisas espirituais deve vir do Espírito. A carne de Yeshua me disse: embora eu certamente esteja morrendo, no centro da vida é que eu serei encontrado. Esse é um ponto muito importante para quem é gnóstico, tá? Jesus disse, a carne, aqui ele fala, as coisas que eu digo na carne veio daquele que era carne. Quando Jesus ele falou com as pessoas, ele estava em carne ainda, não tinha ressuscitado. A maioria 99,9% das palavras que você tem na Bíblia comum são palavras que Jesus disse antes dele sofrer, morrer e ressuscitar. Ali ele estava na carne, ele não tinha sido despido dessa carne e surgido em um corpo imperecível. E aí por isso que ele fala, essas coisas da carne, mas a sabedoria das coisas espirituais, que é o que está nesses livros gnósticos, deve vir do Espírito. E aí já vem Jesus quando ele ensina para os discípulos após ressurgir. E então depois que ele ressuscitou dos mortos, ele passou 550 dias com os discípulos. E aí ele começa a falar com eles e explicar. Tanto no livro Apocalipse de Tiago, no Apócrifo de Tiago, vários livros depois ele fala, no Evangelho de Valentino também, então fala das coisas espirituais. Então se você quer realmente conhecer Jesus e tudo aquilo que ele falou, mesmo depois que ressuscitou, você precisa ler a Bíblia Gnóstica Proibida ou a Biblioteca de Nag Hammadi, conhecer esses livros, que foram proibidos ali há 300 anos depois de Cristo e também ficaram perdidos aí por quase 2000 anos e foram encontrados em 1945. Então é para você ler porque você está numa época que ele existe, eles foram descobertos, redescobertos. E aí ele fala, a carne de Yeshua me disse, embora eu certamente esteja morrendo, no centro da vida é que eu serei encontrado. Então aqui ele fala, quando ele está para ser morto, que ele fala, está lá fora, para ser crucificado, ele fala isso para Tiago. E aí o que ele fala, embora eu esteja morrendo, no centro da vida é que eu serei encontrado. Que a gnose é isso, é você encontrar Jesus dentro de você. Você conhecer a si mesmo, entender a sua natureza acima desse corpo e o que faz a sua alma e o seu espírito surgir, que é essa centelha divina, que esse é o centro da vida, que é a centelha divina de luz do Pai, e você reconhecer que você é filho da luz, para que você possa alcançar o Cristo e alcançar o Pai. Eu entrei nesta era para que eles possam julgar os meus trabalhos. Então aqui ele entra nesta era, que a gente chama era Aeon, vários Aeons são gerações de tempo do universo, para que eles possam julgar os meus trabalhos. Quem são eles? São os arcontes. Eu virei novamente em uma outra era para julgar os trabalhos deles. Então, nesse período de 2000 anos atrás, ele veio naquele momento, naquela geração, e os arcontes julgaram ele. E aí, depois de 2000 anos, agora com uma nova era, Jesus volta para julgar os trabalhos dos arcontes, que é o que agora está sendo redescoberto aqui, esses livros, e também demonstrado que existem todos esses arcontes, que eles dominam o mundo e a gente desmascara eles e Jesus vai destruir todos eles e nós também destruiremos eles. Eu não culpo os escravos, eu me apresso para libertá-los. Isso Jesus está falando para você, ele não te culpa se você é escravo do mal, da maldade, da ignorância. Ele se apressa para libertar você e eu também. Eu quero levá-los acima daquele que governa sobre eles. Então os arcontes, o Sabaoth, que é o deus dos judeus, esses arcontes, eles governam e escravizam todos nós, né? Todas as pessoas. E aí Jesus que vem e ele fala, eu quero levá-los acima daquele que governa sobre eles. Então quando você tem o conhecimento de Cristo e recebe a luz
através do conhecimento, que é a gnose, e reconhece que você é uma luz com o Pai, você sobe acima dos arcontes, porque os arcontes, esses deuses, não têm o conhecimento e a luz do Pai. E aí você fica acima deles, assim como Jesus é acima deles, eles não podem fazer mal a você nem a eles. Se eu ajudá-los deste modo, escravos começarão a governar a si próprios. Então aqui ele já fala dessa parte do autoconhecimento, que por isso que ele fala: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Conhecereis a verdade vos libertará. Por que ele fala isso? Porque naquela época todos eram escravos, como hoje, dos arcontes. Então ele estava falando para uma multidão de judeus ali que serviam Sabaoth, e que eles chamam de Jeová. E aí, por que ele fala que eles eram escravos? Porque eles eram escravos através da lei, através do sacrifício, tinham que fazer sacrifício, da ignorância. E aí ele fala: como é que você se torna livre? Conhecendo o Pai, e eu te colocarei acima deles, te libertando. E aí ele fala: se eu ajudá-los deste modo, escravos começarão a governar a si próprios. Porque normalmente quando você faz a maldade, faz as coisas, você não faz porque você quer. É esse Deus inferior que faz você fazer. Existe um espírito falsificado dentro de você que os arcontes colocaram. E aí quando Jesus te liberta, você começa a poder tomar decisões por si mesmo. E aí você começa a entender isso e a agir e poder escolher. Antes você não tem escolha. A maioria das pessoas vivem pelos instintos e coisas. São os tetagramas na Torá. O tetagrama é o nome do Sabaoth, YHWH, são os arcontes, tá? Elohim são os arcontes, tem o Demiurgo e tem vários. E não só da Torá, mas os deuses do Egito, outros deuses do hinduísmo, de várias partes do mundo aí, cada um são arcontes que dominam as pessoas e escravizam. Que são os duques também, os 72 duques também, da Goetia, tem vários, tá? Tudo que não é o Pai, nenhum deles tem o conhecimento, nenhum deles não é que não tem o conhecimento, nenhum deles tem a luz do Pai, tá? Porque a Sofia, a pequena Sofia, Zoe, ela cria o demiurgo sem o Pai. E aí eles não têm essa parte masculina e feminina, então a deficiência é essa, só ter a parte da mãe. E a Sofia cria só o demiurgo, e a partir do demiurgo ele cria os 12 arcontes principais. E aí desses 12 arcontes, cada um deles vão gerando outros filhos, 5, e aí dá 72, depois vai mais, e até dá 365, e vai milhares de deuses, demônios, daimons, um monte de seres aí que existem, anjos também. Todos eles não têm o Pai, tá? O único que tem o Pai é Jesus, que veio e trouxe o poder do Pai, e os espíritos autogerados, os não gerados, que somos nós. Por isso que Jesus fala dos discípulos, e ele escolhe, não é que ele escolhe, ele já coloca a semente, a luz do Pai dentro de cada discípulo antes deles nascerem, tá? Maria Madalena também, e traz as sementes do Pai. E aí o nosso trabalho aqui é despertar aqueles que são filhos do Pai, para entender, conhecer a si mesmo, conhecer quem você é, e aí você consegue lutar contra os arcontes. Nem lutar, quando você se liberta, você se torna luz e eles não podem te ver. Não, ela fez sozinha, tá? Aí Jesus, ele não interfere. Por mais que eles eram dois, né, são andrógenos, mas aí só a parte feminina, não a parte masculina que tratou. Porque a deficiência é essa. Tudo tem que ter uma parte masculina e feminina. Tudo tinha que consentir com o espírito invisível. Ela quis fazer algo sem o consentimento do espírito invisível, do Pai. Mas isso também é presciência, a vontade do Pai não dá para entender, porque a gente... Quem sou eu para entender qual é a vontade do Pai? Mas é legal, porque estamos nesse mundo e tem algo para fazer. Imagina, a gente já tá só na luz lá, sem muitas guerras e lutas. Eu até gosto desse plano doido aí. E daí dá pra gente viver nesse mundo e trazer a luz aí para aqueles que são da luz. Mas até os arcontes, alguns deles serão salvos também, anjos serão salvos também, né? É que o conceito é que as pessoas pensam que a humanidade é o centro do universo. Principalmente na Bíblia, parece que o conceito é que o homem foi criado para tudo, assim, como se o universo todo tivesse sido criado para o homem.
Na Bíblia parece que é mais ou menos isso. Aí Deus coloca no jardim lá o Sabaoth e tal. Mas no gnosticismo não tem. A gente é tipo o ponto final. A gente é o final da criação do final. Depois que foram todos os universos criados, aí criou o caos. E aí a gente é criado aqui por isso. Então damos graças a Deus que chegamos a ser criados. A gente não é o centro do universo, não. Nada gira em torno de nós. Existem guerras, existem coisas nos céus acima que são fora da nossa compreensão, tá? Eu digo a humanidade em geral. Aqui, a governar a si próprios. Eu sou o irmão secreto que rezou para o Pai até que o Pai decidisse profetizar a ordem de imperecibilidade pelo Filho primogênito, e então para todos os irmãos. Eu sou o Filho primogênito que irá destruir o domínio deles todos, os arcontes. Eu sou o amado. Eu sou o justo. Eu sou o Filho do Pai. Eu falo assim como eu ouvi. Eu ordeno assim como eu recebi a ordem. Eu te mostro assim como me foi mostrado. Uma coisa interessante também nos livros gnósticos, que é diferente da Bíblia, é que Jesus que intercede por nós, tá? Jesus que ama a gente. O Pai não ama a gente. Não é que o Pai não ama. O Pai não... Ele é inefável. Então ele não tem esse... A gente é pó, a gente é minúsculo aqui. A gente foi criado pelos arcontes, porque os arcontes quiseram causar uma perturbação. Então eles viram o arconte Adabaoth, ele se gaba falando que ele era único, que ele era o Deus e não existia outro acima dele, para os filhos dele. E aí vem a Sofia e vem o Adamas, que é o Sete, que é Cristo, e vem e aparece num reflexo nas águas e fala para ele: você não é, existe o homem, existe o filho do homem. Você não é o único Deus, você não é Deus acima de tudo. E aí, nesse sentido, o arconte fica com medo, Demiurgo e os outros arcontes, eles falam: vamos criar algo que seja a semelhança desse que apareceu para nós na água, o reflexo na água, para que ele não destrua a gente, mas fique com dó quando vê uma imagem semelhante a dele, junto com a gente, não nos destrua. E aí esse é o conceito. E aí Jesus, ele sempre intercede por nós. Por isso que eu falo que a humanidade foi criada por último e por esse erro da Sofia. Então a gente tem que dar graças a Deus que ela fez, senão a gente nem ia existir. E aí ela traz isso, e aí a Sofia depois coloca o espírito dela, traz Eva, e aí tem, quem quiser ler, tem um livro sobre a origem do mundo, e também no livro apócrifo de João, tá? A Revelação Secreta de João. São vários livros que contam também a hipóstase dos arcontes, que contam essa história, e aí você pode compreender melhor. Mas aí sempre Jesus fala: o Pai não é um amante da humanidade, ele é conquistado por orações, você tem que orar muito. E a única forma do Pai te ouvir é quando você ora e fala: em nome de Jesus eu te peço. Então você sempre tem que orar assim: Pai, ouça-me como tu ouves tua criança sagrada, Jesus Cristo, ou como tu ouves Jesus Cristo, porque o nome de Jesus é que faz você chegar ao Pai, porque senão o Pai não vai te ouvir, e isso é real, e Jesus mesmo fala isso na Bíblia normal, mas isso é esse conceito, porque nós tínhamos só essa parte feminina também, veio sem, e aí é Jesus que traz a parte masculina pra gente, que é a parte do Pai, e aí assim a gente tem o direito de ter e ser filho do Pai. Aí ele traz o Espírito de vida, por isso que ele fala: eu vou porque o Consolador tem que vir, o Espírito da verdade. E aí a gente fica completo, não só com a mãe, mas com o Pai também, e a gente se torna digno de ser ouvido pelo Pai. Então não é simplesmente as pessoas pensam: ah, Deus me ama, Deus prometeu que vai me ajudar, me abençoar se eu der o dízimo, tal, aquele Deus lá que apareceu no Monte Sinai, que fumega no Monte Sinai, que apareceu numa sarça ardente que Isaías viu. Isso não é o Pai, isso é o arconte Sabaoth. O Pai único que viu ele é Jesus. É Jesus que é a imagem dele, mas ninguém mais viu ele, nem profeta, nem ninguém. E o Pai não tem uma forma humana igual a gente. Jesus, ele tem uma forma, ele cria a forma para aparecer para a gente,
Mas o Pai, ele não é uma imagem humana. Então não é isso. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Não, tá? Então a gente não foi feito à imagem e semelhança do Pai, tá? O Pai é outro, o Pai é inefável, ele não tem uma forma humana, não tem uma forma que seja cognoscível pra gente. Ele é incognoscível, inefável. E o Pai também não tem um nome, tá? Não tem esse do tetragrama, o YHWH, que fala, é o nome de Deus. Não, o Pai não tem um nome, tá? Então esses daí não são o Pai. O Pai, ele não pode ter um nome porque ele é o antepassado, ele é anterior a tudo. Não existia alguém para nomear ele. Jesus que tem um nome, porque o Pai deu o nome ao Filho, tá? Então Jesus é o nome do Pai, porque ele é o que o Pai deu ao Filho. Mais ou menos assim, se eu tenho um filho e eu dou o meu nome para ele, mas não é o nome Jesus, é o próprio Jesus, é o nome do Pai, é aquilo que é a manifestação, que é a palavra, que até Jesus existir não existia a palavra, só silêncio. Mesmo com a mãe, Barbelo era o silêncio, é o pensamento, e Jesus é que dá o início ao que a gente chama de som, de palavra. Esse é o conceito do gnosticismo, é bem complexo, mas é a coisa que eu mais gosto no mundo. É a coisa mais difícil e mais legal. Seria muito fácil se fosse só aquela Bíblia lá, igual tem em comum, né? Deus criou o mundo em 6 dias, aí em 7 dias, né? 6. Aí ele cria o homem, a imagem dele, aí cria a mulher da costela do homem, aí no outro dia, isso é o universo inteiro, né? Em 6 dias, aí descansa, porque Deus fica cansado, né? Tipo, Deus que eles... não posso falar eles, né? Mas tá na Bíblia. E aí ele fica cansado. Aí ele descansa por um dia e depois volta. Aí ele volta, é bem simples, né? Tipo, o universo inteiro tá em uns 5 capítulos lá. Aí ele volta e fala assim, vamos botar esse homem num paraíso aqui, cria umas frutinhas, e fala pra ele, não come essa fruta aqui que vai te dar conhecimento, porque você tem que ser burro. Aí, bota ele perto da árvore da vida, mas não é pra ele comer a árvore da vida, porque senão ele vai viver eternamente. Aí eles pegam o homem, deixam o homem e a mulher pelado lá. Aí ele volta, some. Eu não sei, porque vai ele mais os outros lá. Por isso que é o Elohim, né, que eles chamam. Que são os deuses. Que é Elohim no plural, em hebraico. Aí ele volta. Aí fala, Adão, como é que você comeu? Por que você está se escondendo? Então ele nem é inefável e onisciente para ver tudo o que aconteceu e saber tudo. Fala, por que você está escondido? Onde você está? E Adão sai e fala, eu comi da fruta. Que fruta? Aí que você falou, que ele nem lembrava a fruta que era. Aí que você falou para não comer. Porque você comeu, eu vou te amaldiçoar. Você vai ter que trabalhar pra caramba, sua mulher vai sentir dor no parto e vou amaldiçoar essa serpente aí para não rastejar. Então é um conceito muito simplório, assim, eu digo, e estranho para um Deus que cria um universo de 13 bilhões de anos-luz, que tem estrelas bilhões de vezes maior do que o Sol, e a gente tem trilhões, 4 trilhões de estrelas só na nossa galáxia aqui. E aí você fala que existe o Sol. Então você percebe que esse Deus que você está falando lá é um Deus local, mais ou menos assim, só desse mundo aqui, ou não só desse mundo ali de Israel, só porque se você for ler as histórias dos sumérios, eles vão ter os Anunnakis, aí você vai ter no hinduísmo lá, que é mais também antigo, vai ter Brahma, vai ter outros deuses, aí nos egípcios tem Ra e tem outros, então cada um, os astecas, os maias, todos eles têm vários deuses aí que eles chamam. Mas aqui não, aqui é o espírito invisível, é o inefável que cria todos os universos. E Jesus, ele cria todos os universos. Eles falam de muitos universos mesmo aqui, muito nessa grandeza que a gente conhece hoje pela NASA, pelo James Webb, por esses sistemas aí de astronomia, para entender que existem os íons. Esses íons são como se fosse galáxias, conglomerados de galáxias de anos-luz de distância e universos mesmo. Então essas teorias todas que existem hoje nos livros apócrifos já tinham, tá? Veja, eu falo para que eu possa vir adiante, sair do mundo. Preste atenção em mim para que você possa me ver. Se eu surgir, então quem sou eu? Eu não vim como eu sou.
nem eu teria aparecido como eu sou, pois eu uma vez existi por um breve período de tempo, mas agora eu vivo eternamente. Então aqui Jesus continua falando, e aí ele traz esse conjunto de palavras, que ele fala, eu falo para que eu possa vir adiante e sair do mundo. Quando ele fala para sair do mundo e vir adiante, sempre os gnósticos, quando fala vir adiante, é você sair do corpo. Então é nós sairmos desse corpo e nos tornarmos luz. Então essa é a redenção, é quando você sai do corpo. Seja quando você morre, ou seja, através de meditação também você pode alcançar isso e sair do corpo através do seu espírito. Preste atenção a mim para que você possa me ver. Aí ele traz esse conceito para você enxergar ele como ele realmente é, e não naquele corpo que ele usou temporariamente. O problema das pessoas é que elas pregam um Cristo morto, elas pregam Cristo como aquele que está pregado na cruz, elas fixam sua ideia de Jesus numa imagem até fictícia, porque aquela imagem de um Jesus loiro, do olho azul, lá que existem nas fotos lá nas igrejas, isso não é Jesus, historicamente comprovado aí por historiadores ou arqueólogos que falam que os judeus na época não tinham aquela aparência, nem hoje tem. E aí ele fala, eu não vim como eu sou. Por que ele não vem como ele é? Porque senão a gente não suportaria, nem os arcontes suportariam ver ele como luz. Então ele se transformou, como eu falei no início, na aparência de cada anjo de cada céu, o arconte de cada céu. Tem 7 céus, ele foi se transformando para que cada um pudesse vê-lo, porque em cada um a luz é de uma forma e vai diminuindo. E aí quando chega no mundo dos humanos, ele se transforma em humano, na aparência de homem, que foi o que ele falou conosco e com os discípulos, né? Nem eu teria aparecido como eu sou, pois eu uma vez existi por um breve período de tempo, mas agora eu vivo eternamente. Então ele fala, por um breve período de tempo eu usei esse corpo, mas agora que eu me despi desse corpo, eu vivo eternamente. Porque não há morte mais, porque eu sou luz. Entende? Agora Tiago fala novamente, aqui vai começar uma parte de Tiago falando. Uma vez, enquanto eu estava meditando, tá vendo que a gnose é meditação mais do que oração, tá? Então você mais medita do que você ora. Aprende isso. Aquele que vocês odiaram e perseguiram abriu o portão. Aqui Tiago está ensinando depois que Jesus já havia ressuscitado, depois que ele já morreu e ressuscitou, tá? Ao que eu ergui meus olhos para observá-lo, minha mãe me disse, não se assuste, meu filho, por ele tê-lo chamado meu irmão. Aí eu pulei uma parte. Aquele que vocês odiaram e perseguiram, abriu o portão e entrou. E veio até mim, ele me disse, saudações, meu irmão. Meu irmão, saudações. Ao que eu ergui meus olhos para observá-lo, minha mãe me disse, não se assuste, meu filho, por ele tê-lo chamado meu irmão, pois vocês dois foram preenchidos por este mesmo leite. Por causa disto, ele me chama minha mãe. Ele não é um estranho para nós, ele é nosso irmão. Aqui é Maria falando, Maria mãe de Jesus, e ela é mãe de Tiago também, porque Tiago é irmão dele. E aí ela fala para ele, não se assuste porque ele te chama meu irmão, porque ele é o Senhor do Universo, aparece resplandecente ali depois que ressuscita, mas ela fala, vocês dois foram preenchidos pelo mesmo leite, ele tomou meu leite também, e por isso que ele me chama minha mãe, mas nós somos irmãos dele, porque ela entende que ela não é mãe dele, ela entende que ela é irmã dele, que ele é filho do pai e ela é filha do pai também. Então esse negócio de Maria é a mãe de Deus, não. Ela só foi mãe temporariamente da carne, do corpo, mas ela entende que Jesus é ressuscitado, Jesus luz, ele não é filho dela, ele é filho do Espírito Santo e do Pai, filho da Sofia. Então ele me disse estas palavras,
Eu tenho muitos outros irmãos perdidos, mas eu irei encontrar todos eles, e eles virão adiante. Sempre que fala eles virão adiante, é que eles sairão do corpo, como ele saiu do corpo e se tornou luz. Ainda eu sou o desconhecido, e eles não têm conhecimento ou consciência de mim, pois eles me conhecem apenas nesta carne. Mas era adequado que outros possam me conhecer através de você. Então aqui é o que eu estava falando, Jesus fala, eles não têm consciência de mim, eles não têm conhecimento. Por quê? Porque as pessoas têm a visão de Jesus somente do corpo, da carne, e não entendem Jesus vivo, Jesus a luz, Jesus o Senhor do universo. Por isso que existiam essas discussões até hoje sobre a divindade de Jesus. Ah, porque se Jesus era filho de Deus, ou só um profeta, um homem ou não. Porque eles veem a carne, eles se apegam àquela aparência dele, a carne. Mesmo os católicos, apostólicos, romanos lá, e as pessoas depois, 300 anos, ficavam discutindo. Mas para os gnósticos não tem discussão. Jesus é Deus, Jesus é o Senhor do universo, Jesus é a imagem do Pai. E ele é um com o Pai, um com a Mãe. E aí ele fala, pois eles me conhecem apenas nesta carne. Então se você conhece Jesus apenas na carne, só aquilo que você vê como que um corpo que está crucificado lá, preso numa cruz, você não conhece ele de verdade. Você tem que conhecer ele dentro de você. Ter consciência que ele é aquilo que te dá vida. Ele é tudo que faz você. Não tem os átomos que faz seu corpo, essa energia que faz seu corpo viver? Isso é Jesus. Jesus faz você. Sem ele você não teria vida. Então por isso que ele fala, no centro da vida que eu serei encontrado. Tenha consciência disso, que tudo que existe, seja a matéria desse livro, seja o ferro, seja o ar, tudo isso é feito por Jesus e é Jesus e é o Pai. Toda essa, igual a física quântica fala que tudo é feito da mesma coisa, essa coisa, essa energia que faz tudo, isso é Jesus, tá? Jesus não é um corpo. Ele não está em um lugar, ele não tem um templo, não tem, vou lá na casa de Deus. Tudo é a casa de Deus, tudo é Deus. Então esse conceito de que você pensar que você tem que ir para algum lugar para encontrar Deus já está errado. Deus está dentro de você, está fora de você, está em tudo. Está no ar, está na luz, está em qualquer coisa. Não existe nada que não esteja em Deus, porque tudo está em Deus. Tudo está contido dentro dele. Nada pode conter ele. Nós estamos dentro de Deus. Mas era adequado que outros possam me conhecer através de você. Então por isso que eu falo, importante é ler os livros de Tiago para você conhecer Jesus. São os livros mais poderosos, porque até no Evangelho de Tomé, os discípulos perguntam para Jesus, o Senhor vai embora, quem é que vai nos chefiar? Quem nós ouviremos? Quem será nosso líder? E ele fala, sigam Tiago, ouçam Tiago, por quem o céu e a terra foram criados. Então, Tiago é importante e Jesus revela para ele as coisas mais poderosas. Aqui nesse, o primeiro Apocalipse de Tiago também é muito legal. Eu já postei ele algumas vezes, outro dia eu leio ele de novo para postar, mas ele explica muita coisa. E o Apócrifo de Tiago não tem nem palavras, assim, é um livro que toda vez que eu leio ele, eu me transformo, assim, eu mudo minha cabeça. Parece que passa um tempo. Teve uma vez, acho que uns 10 anos atrás, 5 anos atrás, eu lembro que eu tava aqui e peguei ele para ler de novo, assim, eu tava num repouso, tem hora que eu tô tirando férias, assim, para ficar bem tranquilinho, assim, sem ler nada, aí mas muda, assim, totalmente, assim, você começa a despertar, e eu falava assim, nossa, eu tenho que fazer, porque lá tá escrito que o Pai não é o amante da humanidade, então você percebe que se você não orar todo dia, se você não clamar, e Jesus fala, não sejam hipócritas, sabe? Nossa, tem muita parte muito legal.
tudo que Jesus fala é muito legal. E esses livros não é que Tiago fala, é Jesus fala. Então aqui Jesus fala de uma forma para Tiago como se estivesse falando para nós. Então quando você ouvir aqui eu ler ele falando algo para Tiago, pensa, Tiago já morreu, Tiago já está lá no 15º céu lá. Ele está falando isso para você, tá? Então tome essas palavras como se fosse para você. Você é importante, você é filho do Pai. Tá? Essas palavras foram escritas e foram guardadas para hoje estar sendo revelada para você. Então, se eu estou lendo aqui, eu estou lendo para você. Eu não sei seu nome, não sei onde você mora, mas é para você. Tá? Você é aquele para o qual eu digo, ouça e compreenda, pois a multidão, quando eles ouvirem, será obtusa. Mas você, por outro lado, será capaz de entender tão bem quanto eu sou capaz de explicar a você. O seu pai não é meu pai, mas o meu pai se tornou um pai para você. Este virgem do qual você ouve falar, ou seja, o virgem. Pois as palavras deste pai foram vantajosas para mim, pois eu o escutei. E o que eu te digo será igualmente vantajoso a você. Seu pai, que você nota ser rico, concederá que você herde tudo isto que você vê. Tão vantajosas serão essas palavras que eu proclamo a você, que você simplesmente deve abrir seus ouvidos para ouvir e entender. Então andar de acordo. É por causa de você que eles passam, ativado por aquele que é radiante. Outros irão cobiçar esta herança gloriosa, e se eles quiserem, causarão uma perturbação para tomar posse. Pois esta sabedoria é cobiçada por um Criador inferior, e a civilização que ele criou ainda não terminou. Não é nem para aqueles que estão descendo, enviados por ele para criar esta aparência de realidade atual. No entanto, após isto ser reconhecido, quando o Criador inferior for humilhado, ele se perturbará. Pois o trabalho dele, que está longe dos aeons, é de fato nada. E a herança dele, que ele ostenta ser grande, será na verdade pequena. Os presentes dele não são bênçãos. As promessas dele são tramas malignas. Pois vocês não são um instrumento de compaixão dele, mas é através de vocês que ele pratica violência. Ele quer agir injustamente com todos nós, e ele continuará a exercer domínio pelo tempo conferido a ele. Mas entenda e conheça o Pai, que é compassivo. Ele não deu ao filho uma herança que é limitada, nem o filho tem um número de dias limitado, mas é um dia eterno por ele. Nós não podemos dizer que o filho veio dos decaídos, somente porque ele é desprezado. Pelo contrário, ele, o arconte, se gaba menosprezando para que eles não possam contrariá-lo. Isto o torna superior àqueles abaixo dele, ou seja, aqueles que estão acima de vocês e olham para baixo sobre vocês. Após ele aprisionar aqueles que pertencem ao Pai, ele os capturou e modelou para parecerem com ele mesmo. E é com ele agora que eles existem. Eu vi das alturas quais eventos aconteceram, e eu expliquei como eles aconteceram. Estes decaídos ficaram cientes de mim, quando eles estavam sob outra forma,
e enquanto eu os observava, eles vieram a me conhecer como eu sou, através daqueles que eu conheço. Agora, após outros certos eventos acontecerem, eles tentarão fazer um pacto contra vocês, para acabar com vocês. Eu sei como eles tentaram descer sobre este lugar, para que ele possa se aproximar das crianças pequenas. No entanto, eu quero me revelar através de você, mesmo o Espírito de poder, para que o Pai possa revelar quais dessas crianças pequenas pertencem a você. Eu sei, aqueles que buscam andar no caminho que está diante do portão desejam então entrar. Podem abrir o portão bom através de você. E ao seguirem você, eles podem entrar. E você pode conduzi-los para dentro e dar a recompensa a cada um que está pronto para isto. Pois você não é um redentor, nem um ajudante de estranhos, mas você é um iluminador e redentor daqueles que são meus, e agora daqueles que são seus. Você me revelará para eles. Você trará bem para eles todos. Eles admirarão por causa de cada trabalho poderoso. Você é aquele a quem os aeons abençoam. Ele irá invejar aquele que se intitula seu superior. Eu sou o portão de entrada para aqueles que você instruiu sob estes caminhos. Por causa de você, a eles será dito tudo, e eles virão a repousar. Por causa de você, eles reinarão e se tornarão reis. Por causa de você, eles terão piedade de quem quer que eles tenham piedade. Pois assim como você foi o primeiro a se vestir, você também é o primeiro que irá se despir da carne. E você se tornará como você era antes de você ser despido. Então ele beijou a minha boca, ele me segurou, dizendo: meu amado, veja, eu te mostrarei aquelas coisas que nem os céus, nem os arcontes deles jamais souberam. Veja, eu te mostrarei aquelas coisas que ele não sabia, aquele que se gabava dizendo: não há outro além de mim. Eu não estou vivo porque eu sou um pai e não tenho poder de fazer tudo. Veja, eu irei te mostrar tudo, meu amado. Veja e saiba que eu revelo estas coisas para que você possa vir adiante assim como eu sou. Veja, eu irei até te mostrar o escondido. Agora estique a sua mão, segure-me. Então eu estiquei as minhas mãos, e eu não o encontrei como eu pensei. Então eu ouvi ele dizendo: veja, segure-me. Então eu entendi e eu fiquei com medo. E eu estava extremamente alegre. Então agora eu lhes digo, juízes, vocês foram julgados. Vocês não pouparam, mas vocês foram poupados. Estejam sóbrios e ouçam o que vocês não se interessaram em aprender. Ele era aquele a quem o regente que criou o céu e a terra e habitou neles não o viu. Ele era o único, ele é a vida, ele é a luz, ele é aquele que virá.
Ele dará um fim para o que começou e um começo para o que está para terminar. Ele é o Espírito Sagrado, o invisível. Ele não caiu sobre a terra. Ele é o Virgem. Ele controla o que ele quer que aconteça a ele. Eu vi que ele estava nu e não havia vestimentas nele. Mas isso é o que ele quer, e o que ele quer acontece. Então você que me escuta agora, abandone este caminho difícil e errático e ande preferivelmente de acordo com aquele que quer que você seja livre. Ande conosco e passe acima de todo domínio e poder. Ele não irá julgá-lo pelo que você cometeu no passado, mas ele irá ter misericórdia de você. Pois não foi você quem fez o mal, mas o seu mestre interno inferior. Ele não será furioso, mas um pai gentil. Se você culpar os outros, você permanecerá nas limitações deles. Se vocês continuarem a se oprimir, muito embora vocês tenham se arrependido, vocês não lucrarão de modo algum. Veja aquele que fala e procure aquele que está em silêncio. Conheça aquele que veio para este lugar e conheça melhor aquele que partiu deste lugar. Eu sou o justo, Hazadik, mas eu não julgo. Eu não sou um mestre, portanto, mas eu sou um ajudante. Pois mesmo quando ele foi expulso diante de vocês, ele esticou as mãos dele para absolvê-los. Eu estou silencioso, no entanto, ele me permite ouvir. Então vão agora e toquem suas trombetas, flautas e harpas na minha casa, pois o Mestre os livrou do jugo desses arcontes que fecharam seus ouvidos para o som da minha palavra. Vocês irão prestar atenção dentro de seus corações e vocês me chamarão o justo. Esse é o segundo Apocalipse de Tiago. Está na Bíblia Gnóstica Proibida, Fabrício. Então eu estou dizendo a vocês agora, eu dei a vocês o seu templo, que vocês dizem que Elohim fez, este templo pelo qual ele lhes prometeu uma herança. No entanto, eu irei condenar este templo e o escárnio daqueles que estão na ignorância deles. A destruição. Sim, aqueles que julgam em ignorância deliberada serão julgados em justiça deliberada. Ao fim destas palavras, Marém, o padre, voltou a si. Ao ouvirem estas declarações, os governantes e a multidão ficaram muito perturbados pelo resto do dia. Mas eles demonstraram que eles não haviam sido persuadidos de modo algum. Então Tiago, justo, se levantou de seu assento mais alto nas escadas do templo e prosseguiu discursando deste modo daquele momento em diante. Mais tarde, naquele mesmo dia, ele entrou de novo no templo e lecionou por horas. Eu estava lá com os outros padres e não revelei nada sobre a nossa amizade, já que todos eles começaram a dizer com uma só voz: venham, vamos apedrejar o justo. Eles todos se levantaram dizendo: sim, vamos matar este homem, para que ele possa ser removido do nosso meio. Ele nunca terá utilidade para nós. Eles o encontraram no parapeito do templo, perto dos pilares, bem ao lado da imponente pedra angular. Então eles decidiram jogá-lo da altura.
e eles o julgaram. Eles zombaram dele, e eles cuspiram nele. Eles o pegaram e bateram nele enquanto o arrastavam pelo chão. Eles o estenderam no chão e colocaram uma pedra no peito dele. Eles todos puseram os pés deles na pedra, dizendo: você errou. De novo eles o ergueram, já que ele estava vivo, e fizeram ele cavar um buraco. Eles o fizeram entrar no buraco. Após cobri-lo até a cintura, eles o apedrejaram. E ele estendeu os braços. Mas ele não rezou como as tradições deles sobre ele dizem. Ele, ao contrário, rezou estas palavras: meu Deus, meu Pai, você que me salvou desta esperança morta, que me tornou vivo através de um mistério da tua vontade. Não deixe os dias deste mundo se prolongarem para mim, mas permita que o dia da tua luz amanheça e permaneça, como o meu resgate. Liberte-me dessa jornada cruel. Não deixe que o teu benefício para comigo se protele, mas deixe o teu benefício purificar. Salve-me de uma morte perversa. Tire-me vivo da tumba, pois o teu amor preferencial está vivo em mim, para realizar um trabalho consumado. Salve-me da carne pecadora, porque eu confiei em ti com toda a minha força. Você é a vida da vida. Liberte-me deste inimigo humilhante. Não me conduza para a mão de um juiz que é severo contra o pecado. Perdoe todas as minhas dívidas de todos os dias da minha vida, porque eu estou vivo em ti, teu benefício está vivo em mim. Embora eu tenha renunciado a todos, você eu confessei. Salve-me da aflição perversa. Agora é o momento e a hora, ó Espírito Sagrado, envie Yahshua-te, e a luz do semblante dele, e a voz do semblante dele, e a luz do rosto dele, no poder da honradez dele. Após ele ter falado assim, ele caiu silencioso. Esta é a declaração de Tiago, justo, que eu, Marinho, padre, escrevi. Aqui tem a explicação do Espírito e da Carne, Evangelho de Tomé, 37. Os discípulos dele disseram: quando você aparecerá para nós? E quando nós o veremos? Jesus disse: quando vocês se despirem sem ficar envergonhados, e vocês tirarem suas roupas e as puserem debaixo de seus pés como criancinhas, e então pisarem, aí vocês verão o Filho do Vivente, e vocês não terão medo. Aqui é quando a gente se desapega do corpo, tá? Você se despir do corpo é você renunciar ao mundo, renunciar à carne, ao corpo, e você pisa nele, entendendo que esse corpo pecador, esse corpo dos arcontes aqui não é nada. E aí você começa a ver Jesus, que é a luz, e entende que você é o eu. É o reconhecimento do eu interior da luz, tá? O próximo é o livro 7, o livro secreto de João, a revelação secreta de João. Leiam a Bíblia Gnóstica Proibida, o melhor livro do mundo inteiro, tá? Eu que escrevi, eu que fiz. Juntei todos os melhores livros para vocês poderem conhecer o Pai e conhecer a si mesmo. Agora, boa noite, porque já deu 1h30, acho, de live. Mas vou tentar fazer mais uma na semana que vem, ler outro livro que o Espírito Santo mandar. Mas esse livro é muito bom, daqui a pouco eu baixo e coloco essa live inteira no canal Escola Gnóstica Cristã, na rede vizinha, e também aqui também agora dá para colocar uns 60 minutos, eu coloco para quem perdeu o início. Mas é um livro muito bom, podem ler. Leiam o primeiro Apocalipse de Tiago e o segundo Apocalipse de Tiago também. Não tem a ordem, não precisa ler um em ordem ou não. E o Apócrifo de Tiago também. Essa é a lição para vocês da semana. Obrigado, André. Obrigado, Fabrício, pelas curtidas aí, gente. Espero que tenha alcançado alguém que precisa e que seja iluminado por isso.
Tá bom? Obrigado e como eu disse, leiam como se fosse para vocês. Esquece que os apóstolos já viveram e até no Apócrifo de Tiago, no final, Jesus fala assim: vocês bem-aventurados, abençoados são aqueles pelo qual o Filho proclamou, que foram proclamados. Agora, 3 vezes abençoados serão aqueles que foram proclamados pelo Filho, que iriam vir. Então, nós somos 3 vezes abençoados e 3 vezes mais poderosos que os apóstolos, porque Jesus proclamou que nós viríamos. Quando ele fala, eu vou encontrar os irmãos, eu tenho outros irmãos que eu vou encontrar. Quando ele ora para o Pai e fala, olha, Pai, eu oro para aqueles que virão a conhecer a mim. Então somos nós dessa geração. Oi, Maria, boa noite. Entrou atrasada, mulher. Eu terminei aqui, mas eu vou postar depois essa live aqui no perfil e no canal também. Você consegue lá o canal na rede vizinha, Escola Gnóstica Cristã, depois eu coloco inteiro lá. Mas, então a gente é 3 vezes abençoado, por isso que a gente tem. E hoje eu vou dizer, não que nós sejamos melhores que eles, não, mas a gente tem muito mais oportunidade de ter conhecimento. Naquela época eles não tinham Google, não tinha Amazon, não tinha PDF, não tinha essa quantidade de informações que nós temos. Então até uma vergonha, e a gente sabe ler, escrever, faz um monte de coisa, tem toda essa história por trás aí. Então a gente tem a obrigação de ser melhor, porque eles andaram com Jesus ali 3 anos e tentaram ali escrever pra gente o que a gente conseguiu, mas a gente tem vários livros, a gente hoje pode ler, eles não tinham essa condição não tinha nem a Bíblia para eles, e eram perseguidos, e tinham, hoje a gente pode ter conhecimento, então a gente tem que fazer o melhor, como a parábola dos talentos. Quem tem um, esconde lá, quem tem dois, ganha mais dois. A gente tem 5, tem 10, a gente tem que ganhar mais 10. Então naquela época os discípulos tinham 2 talentos só, e aí eles ganharam. Agora a gente tem 10 porque a gente tem várias oportunidades aí de ter conhecimento, não só a Bíblia. Falei que ia ter. Tem 1h30. Então a gente tem muito conhecimento, a gente tem que dar muito fruto. Então eu falo isso porque é verdade. Então a gente se compare com eles eram analfabetos, pescadores e fizeram o que fizeram, então a gente tem que fazer muito além do que eles, porque a gente tem muito mais ferramentas aí, conhecimento. Não, os apóstolos não são santos, não são melhores do que ninguém, são homens, igual eu não sou melhor que ninguém, eu sou irmão de vocês, eu não sou mestre, professor, nada deles também. Como o Tiago fala, eu sou um ajudante, eu não sou o mestre, eu sou um ajudante. Então a gente não tem que adorar um santo Paulo, santo Pedro, não, eles são e eles proclamaram que nós viríamos e hoje nós temos que ser e finalizar o trabalho deles. Eles semearam e a gente está colhendo o que eles plantaram ali, esses livros, e hoje a gente tem que fazer muito mais. Então me ajudem a divulgar os livros gnósticos, compartilhem quando vocês verem que eu posto algum vídeo, compartilhem e também escrevam, façam live, leiam o livro. Gente, é só vocês precisam falar, precisam buscar, que quanto mais pessoas, eu não tenho ciúme não, se vocês quiserem pega meu livro, lê meu livro, faz live, faz vídeo, vocês lendo, se quiser pede meus vídeos, eu compartilho, vocês postam para vocês, que vocês têm que dar fruto, vocês têm que ensinar, não os seus amigos, tá? Porque isso que eu falo é melhor, porque Jesus mesmo falava, o médico não cura aqueles que o conhecem, e um profeta não é aceito na sua terra. Então você não tem que tentar converter sua mãe, seu pai, as pessoas que te conhecem, nem converter, né? É explicar sobre gnosticismo para eles. Deixa que eles vejam e alguém ensine para eles. Mas você tem que ir pro mundo, entendeu? Hoje a gente não precisa nem sair da nossa casa. Você pode ligar a internet no coisa e fazer. Por isso que Jesus falou, aqueles vão pros telhados pregar e tal. Então você não tem que ficar tentando sua família. Se eles conhecerem de outro jeito e 2 pessoas ali, que é muito raro, forem gnósticas, aí se junta ali, se você tiver um amigo que também que tem interesse, e vai, se junta. Mas se não, seja solitário. O mundo é dos solitários. Se é solitário, junta com as pessoas e vai falando. Pega pessoas que estão aqui na live, conversem entre vocês e troquem figurinhas, mas é você e Deus. Mas façam, sei lá, qualquer coisa assim, mas mais que pregar é fazer o bem. Vocês têm que ser luz, que o evangelho verdadeiro
e o que te dá poder é fazer o bem. E a religião verdadeira, até Tiago fala no livro que tem na Bíblia de Tiago, que a única religião verdadeira com Deus é cuidar dos órfãos e das viúvas e se manter incontaminado deste mundo, tá? Então você vê crianças que passam necessidade, foram abandonadas pelos pais e tal, ajude essas crianças, que adultos não tem jeito, tá? Ele não fala para ajudar os adultos porque adulto é muito ingrato e depois que já tá velho não tem o que fazer. Mas as crianças ainda têm, e o futuro é das crianças. Então você vê as crianças que estão órfãos, e hoje não é só órfão, é filha de mãe solteira lá que o pai abandonou. Vai lá e ajuda, seja com brinquedo, seja com uma palavra, um conselho, com comida, seja o que for, assim, criancinhas. E se tiver viúva, que é muito difícil, mas também mãe solteira precisando de coisas, vocês façam e se mantenham contaminados deste mundo. Não é que você não tem que sair no mundo e colocar, você pode ir fazer as coisas, mas não deixa o mundo te dominar, tá? Então, o segredo não é que você não possa, você pode ir numa festa, você pode fazer o que você quiser, pode curtir, dançar, mas isso não pode contaminar você, o seu interior. No outro dia você tem que acordar de manhã, orar e estar com Deus, entendeu? Não pode ficar num vício, naquilo concomitantemente e deixar aquilo te corromper, tá? Porque o exagero em tudo é ruim, seja em ser muito bom ou ser muito mal, tem que ter um equilíbrio. Boa noite e que Deus abençoe vocês. Obrigado por tudo aí, gente. Tchau, tchau. Boa semana.